Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom tê-los aqui novamente. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Marinês do canal Mari Fernandes Atelier e hoje eu vou ensinar para vocês essa peça linda aqui, que partiu desse bloquinho que eu ensinei no vídeo passado. Eu já estava há muito tempo querendo fazer alguma coisa com esse bloco aqui, que é o bloco chamado varetas. Então, eu preparei essa peça. A partir desse bloquinho, eu coloquei faixas, né? E aí, nós criamos essa peça linda aqui, que vocês vão aprender a fazer agora. Então, o diferencial dessa peça, gente, ó, a finalização do zíper, para ficar aquela coisa delicada, né? Não ficar uma coisa grosseira. Essa peça tem um bolsinho interno, ó, com um acabamento que valoriza a peça, tá? E eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa necessaire aqui. Então, fique comigo até o final. Se você puder, já dê seu like, compartilhe com suas amigas, coloque nos comentários, tire suas dúvidas se você tiver nos comentários e vamos então começar a nossa peça. Então, nós vamos começar o nosso trabalho, como eu disse para vocês, utilizando aquele bloco varetas que eu ensinei no vídeo passado. O que eu fiz aqui, gente? Eu queria uma necessaire com esse bloco no meio. Então, eu acrescentei aqui, olha, faixinhas de 4 centímetros das cores que já tinha no bloco, para formar esse tamanho aqui de necessaire que eu quero. Então, essa necessaire, o corpo aqui do trabalho vai ficar com 34 por 24 centímetros. E aí, nós temos duas partes dessa. Eu já estruturei a nossa peça. Eu utilizei aqui o nylon dublado. Confesso para vocês que eu não gosto muito de utilizar o nylon dublado, mas eu tenho muito, então eu tive que aproveitar. Se você tiver, então, manta R1, manta R2, pode ser qualquer um deles, tá? Então, o que eu fiz, ó? Terminei, então, de fazer meu bloco, fui lá e já quiltei, né? Onde eu quiltei bem, vocês não vão perceber porque tá bem na costura, tá? Tá bem assim na costura. Eu passei, então, uma costura de pesponto, tá? Em todo o trabalho aqui, para ficar preparado para nós começarmos o trabalho. Bom, então, duas partes. Eu escolhi fazer os dois lados da necessaire com o bloquinho para ficar bonito. Se você preferir fazer só a frente, fica a seu critério. Aí, gente, é da criatividade de cada um. A ideia aqui é utilizar os retalhos, é aproveitar o que a gente tem aí. Como eu fiz 4 blocos desse aqui, então eu optei por fazer duas necessaires com o bloquinho dos dois lados, tá? Bom, então nós temos aqui pro corpo duas partes, e eu já falei, né? O forro também, o forro, gente, como aqui já tá estruturado, mas para você começar a fazer, utilize 1 centímetro a mais em cada lado, porque na hora que a gente quilta, ele encolhe. Então, eu já costurei, já quiltei e cortei e já refilei. Então, o forro seria duas partes de 34 por 25, ou seja, 1 centímetro a mais, tá? Aqui é o forro de dentro, também vai ter 33 por 24, aí a medida certinha, exata. Para o nosso bolsinho interno, eu utilizei 24 centímetros por 14. É claro que você pode fazer um bolso maior ou um bolso menor. Eu optei por esse aqui, porque eu achei que ficou bem proporcional ao forro, tá? Ao tamanho da necessaire. Um zíper de 35 centímetros. Lembrando que eu sempre peço a mais, porque depois nós vamos fazer a finalização dele. Uma faixinha de 24 centímetros por 4, porque eu gosto de fazer uma graça no bolso, fazer um viezinho. Tudo isso que a gente faz aqui é para valorizar a nossa peça. Isso aqui agrega valor ao seu trabalho, tá? Então, essa faixinha já vocês vão entender por quê. 2 pedacinhos, eu vou utilizar a mesma cor, de 10 centímetros, para a gente fazer o acabamento do zíper. Quem já viu meus vídeos sabe que eu não gosto de pregar o zíper direto, porque fica grosseiro na peça. Então, fazendo isso aqui, fica um trabalho mais delicado. Então, agora nós vamos começar com o preparo do bolso. Para começar o preparo do bolso, a gente vai fazer assim, ó.
Pronto, já costurei. Agora, eu vou vir com a outra parte. Tirar o excesso de linha aqui. E vou fazer a mesma coisa, tá? Venho direito com direito aqui. Ó. Ó, o que vocês perceberam aqui, ó? Eu fiz uma emenda dessa faixinha, né? Agora, eu vou fechar esse bolso, marcando bem aqui, centralizando. Eu vou fechar esse bolso, mas eu vou deixar uma abertura aqui, ó. Vou até marcar a lápis pra gente poder desvirar. Mais ou menos uns 4 dedos. Eu vou utilizar um lápis para deixar a ponta bem certinha, tá? Ó. Os 4 cantinhos. Agora, eu vou ao ferro de passar para sentar bem esse bolso antes de fazer a costurinha de pesponto aqui e já volto pra gente aplicar no forro interno. Olha, já passei uma costurinha aqui, então, já fui ao ferro de passar, sentei bem. Olha que mimosinho que fica. Olha como valoriza o trabalho, né? Então, marquei o meio do bolso, fiz um risquinho aqui com canetinha que apaga. E também já marquei o nosso forro onde vai ser pregado o bolso. Então, eu fiz uma risca aqui, ó, também com a canetinha que apaga, no meio. E eu fiz um risco aqui de 4 centímetros, que é a altura que a gente vai colocar o bolso. Então, é aqui, ó. A gente vai centralizar bem certinho. Vamos alfinetar. Marcando certinho para não sair do lugar. E vou para a máquina para costurar, dando retrocesso aqui nos cantinhos. E pregar esse bolso aqui. E volto pra gente fazer o preparo do zíper. Bolso costurado, certinho, centralizado. Vamos reservar essa parte. Agora, vamos pro preparo da finalização do zíper, tá? Eu disse pra vocês que eu peço um pouco maior. Por quê? Porque na hora de passar o cursor, a gente sempre acaba cortando um pedacinho a mais e tudo mais. Então, eu reduzi do zíper 4 centímetros. Então, se eu tinha pedido aquela hora um zíper de 35, ele ficou com 31. Agora, a gente vai fazer aquele finalzinho que eu falo pra vocês. Olha, o meu tecidinho aqui, fui eu que tingi, ó. Ele é quase igual, né? Mas eu vou virar ele do avesso, ó. Eu dobro ao meio pelo avesso, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou abraçar aqui, ó, o zíper, tá vendo, gente, ó? Eu abraço, ó, abracei. Vou colocar um alfinetinho aqui. Ficou torto, vamos acertar certinho. Vou fazer dos dois lados. Avesso, dobro, ó. Venho aqui e abraço. Procuro centralizar ele aqui, ó. Agora, eu vou passar uma costura de um pé de máquina aqui, ó. E vou dar um retrocesso aqui onde tem o carrinho do zíper para ele não soltar, não desfiar. Dos dois lados. Depois eu mostro como é que é a segunda parte dessa finalização aqui. Gente, aqui com bastante cuidado, devagar, para a agulha não quebrar. O outro lado a mesma coisa. Pronto, ó. Já passei a costurinha com ele voltado pra dentro, certo? Agora, a gente vai desvirar, ó. Viram?
Esse aqui é o pedacinho que vai ser costurado. Então, aqui nós vamos também colocar um alfinete. E passar uma costurinha aqui, ó, de menos de um pé de máquina, aqui na ponta, dos dois lados. Junto aqui. Passei a costurinha, então, agora a gente vai acertar certinho aqui, ó. A gente vai cortar, refilar esses pedacinhos que sobrou aqui, tá? Simples assim, ó. Vem aqui com a tesoura. E acerta, o zíper ficou bem centralizadinho aqui, ó. Bom, aí nós já temos o zíper preparado, temos o forro já com o nosso bolso. E agora, a gente vai começar a montagem da peça. O que nós vamos fazer? Eu pego aqui uma parte, a parte que eu quiser na frente. Vou escolher uma aqui. Acho que eu vou preferir essa daqui na frente, tá? Aí, nós vamos colocar o zíper assim, ó. Eu vou centralizar, isso é importante, tá? Vou pegar minha canetinha lá. E vou marcar certinho o meio do zíper. Deixa eu passar pra cá o cursor. Fiz uma marquinha aqui. Agora, eu venho aqui, eu gosto de fazer na base de corte, porque assim não tem problema de ficar torto. Então, ó, marquei o zíper. Vou marcar também o centro da peça. E vou marcar, então, todas as partes do nosso bolso aqui, que já estava marcado, né? Olha aqui. Só conferindo, tá tudo certinho marcado no meio. Agora, gente, a gente vai pra máquina, vai costurar assim, ó. Vocês estão vendo a frente do zíper aqui, né? Eu viro aqui, ó, é direito com direito do trabalho, ó. E vou colocar as presilhas aqui, ó. Sobrou um pouco de zíper aqui, depois a gente refila, é assim mesmo, tá? Bom, aqui, se você tiver prática e já quiser entrar com a parte do forro, fique à vontade, tá? Porque aí ficaria assim, ó, também direito com direito. Eu prefiro costurar agora com... Eu vou trocar o calcador da máquina, vou colocar um pé de zíper e vou passar uma costura aqui. Tô costurando e o cursor vai me atrapalhar. O que que eu faço? Eu corro o cursor e continuo. Vai acertando. Pra quem tem medo de aplicar o zíper, gente, não tem segredo, tá? Só tem que ir devagar, tomando cuidado, ó, pra ficar bem alinhado. Ó. Me atrapalhou? Ó, baixa o pé calcador, passo o zíper lá pra trás e vou até o final. Pronto, essa parte tá feita. Agora, a gente vai entrar com o forro. Mesma coisa, ó. Eu já tenho marcado o meio, venho aqui, ó, alinho direitinho, coloco as presilhinhas e vou passar a costura. Gente, aqui eu vou dar uma dica pra vocês. Agora eu prefiro costurar do lado do forro, do avesso. Então, eu venho aqui. Ó, já observei que aqui tá um pouquinho diferente, ó. Então, eu vou acertar aqui, ó. Então, vamos lá. Ainda com o pé de zíper. Agora, eu posso refilar aquele pedacinho que ficou dos dois lados. Gente, lembrando que esse material todo tá aqui, ó, no link abaixo vocês vão encontrar onde comprar os tecidos, onde comprar os alinhamentos, tá? Então, eu vou colocar no link aí abaixo. Bom, agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar bem esse forro, vou puxar aqui. O que nós vamos fazer, ó? Eu vou puxar bem esse forro
e vou prender para ele não ficar com pregas nem nada. Então, eu gosto de colocar, ó. Gosto de colocar alfinete aqui, ó. Bom, aqui a dica que eu dou é a seguinte. Agora, nós vamos trocar o pé de zíper. E uma coisa muito importante. Aqui eu tenho que usar uma cor de linha que não destoe do resto do trabalho. Então, eu vou escolher uma cor de linha neutra, porque essa costura vai ficar à vista. E vou voltar pro pé de máquina normal. Então, eu vou trocar o pé de máquina e vou passar aqui a nossa costura de pesponto, tá? Vou fazer isso também com outra parte e já volto para mostrar para vocês. Passei uma costura de pesponto. Gente, eu utilizei a mesma linha que eu utilizei para fazer aqui o quilt. Eu aproveitei e utilizei essa cor de linha que eu achei que tá bem neutra. Agora, nós vamos entrar com a segunda parte. Então, ó, eu vou virar aqui, ó, de novo, direito com direito. Vou centralizar no zíper. É o mesmo processo, tá? Eu só quero mostrar pra vocês que eu apanhei muito quando eu comecei a fazer necessaire a questão do forro, né? Porque assim, ó, agora a gente vai colocar direito com direito, vai passar costura com pé de zíper e depois a outra parte do forro, ela vai desse lado aqui, ó, tá? Já vou mostrar pra vocês. Depois que eu costurar, eu vou vir aqui e vou vir com a segunda parte, ó, forro com forro, frente com frente, e vou costurar aqui. Vou desvirar e vou rebater como eu fiz com a primeira parte, tá? Entenderam? Qualquer coisa, coloque aí nos comentários, se você tiver dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, ó. Já costurei os dois lados, então, ficou assim, ó. Nosso avesso e o nosso direito. O que nós vamos fazer agora, ó? A gente vem aqui, fecha, ó. Corpo com corpo, forro com forro. Aqui eu vou passar uma costura de 1 centímetro, fechando tudo, tá? Deixando um espaço aqui embaixo pra gente desvirar a peça. Então, agora eu vou vir aqui. Gente, pra ficar um trabalho bem feito, eu vou riscar esse 1 centímetro aqui, ó, pra nossa peça ficar bem retinha, tá? E aí, eu venho pra gente fazer a próxima etapa, que são as caixinhas de leite. E aí, nós estamos terminando a nossa peça rapidinho. Então, ó, o que eu vou fazer agora aqui, gente? Pra marcar, eu vou fazer assim, ó. Eu vou juntar aqui, ó, costura com costura, alinhar. Começo por aqui, ó. Começo pelo meio, marco com uma presilha. Isso aqui é importante pra não ficar torto. Aqui também eu faço a mesma coisa, vou lá, ó. Dobro, marco costura, ó, com costura, aqui, ó, esse meio. Viram que eu dobrei bem a emendinha do zíper. E vou marcar esse 1 centímetro aqui toda a volta e passar a nossa costura fechando, como eu disse pra vocês, deixando um espaço aqui. Vou até deixar já, pra gente poder desvirar depois. E aí, eu volto pra gente fazer as caixinhas de leite. Já passei a costura em toda a volta, deixei aqui um espaço pra gente depois desvirar a peça. Agora, nós vamos pego a costura como referência e vou riscar os 4 cantos. Sempre, ó, vou na costura, a partir da costura eu risco. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos cortar. Caixinha de leite aqui, gente, que eu utilizei foi de 4, um quadradinho de 4 por 4, tá? Pronto. Agora, cortei os 4 lados. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu vou abrir, ó. Eu tenho aqui, pra ficar perfeito, eu faço assim, ó. Eu tombo um lado para um lado, ó. Essa costura pro lado de dentro e essa aqui pro lado de fora. Eu faço bem centralizado aqui, ó. Aquele encaixe que eu falo de costura pra vocês, ó. É esse aqui, ó. Encaixo e vou colocar as presilhinhas aqui pra não sair. Vou fazer isso dos 4 lados. Ó,
Coloco aqui uma presilha, vejo se tá tudo certinho e vou passar também uma costura aqui de 1 centímetro. Vou fazer isso dos 4 lados. Olha, veja, eu tombei essa aqui pra dentro, não é? Então, aqui do outro lado, tomem cuidado pra não fazer invertido, senão vai ficar torcida essa costura. Então, ó, eu fiz pra cá, então eu vou fazer do mesmo lado aqui, ó. Coloco a presilha. E o forro, a mesma coisa. Ó, costura para um lado, uma para o lado, outra para o outro. Ó. Coloco as presilhas. E vou passar uma costura aqui de 1 centímetro. Costurado, então, as 4 caixinhas de leite. E agora, a gente vai desvirar a peça. Então, a gente faz assim, gente, ó. Eu costumo fazer um rolinho aqui, ó, pra facilitar. Vou tirar esse excesso de linha daqui. Faz um rolinho assim, ó. Aí, eu venho aqui pela abertura. E com cuidado, ó, eu vou desvirando a peça, ó. Já venho no forro, ó, puxando tudo pra fora. Venho aqui nos cantinhos, ó, empurro pra fora do forro. E agora, a gente vai pra parte principal. Essa parte a gente ama ou odeia, né? Porque se der errado, a gente não vai gostar. Mas eu quero mostrar pra vocês, gente, ó. Olha que perfeição esse encontro de costuras. Olha só. Gente, fala se não é uma coisa bonita, ó. Perfeitinho aqui. E perfeitinho aqui também, ó. Puxa bem os pontinhos, os cantinhos, ó. Perfeitinho o nosso encontro de costuras. Coloco o forro pra dentro. Aqui, eu também quero mostrar pra vocês como fica o acabamento quando eu faço aquele terminal do zíper, ó. Não fica uma coisa grosseira, fica um acabamento bem feitinho, ó. Empurro bem o cantinho pra fora. Depois eu vou lá no ferro, vou assentar direitinho. Parece que tem coisa pra empurrar aqui. Ó. Aqui, gente, eu faço assim, ó. Nesse vão aqui, nessa abertura, eu faço pontinhos à mão. Mas se você quiser passar uma costurinha bem na beiradinha à máquina, você pode. Eu prefiro fazer a costura à mão, tá? E assim nós temos, ó, a nossa necessaire prontinha. Tá? Ó. E assim ficou a nossa peça, ó, terminada, ó, os acabamentos bem feitinhos. No alto, o nosso bolsinho, ó, com o acabamento de viés, olha como valoriza a peça, tá? E assim, nós terminamos a nossa peça. Gostaram? Se você gostou, já deixa o seu like. Se você puder, compartilhe com suas amigas. Coloque nos comentários se você gostou. Coloque no comentário também as suas dúvidas. E compartilhe. E dê um like pra gente também, pro canal nosso crescer, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até o final e até o próximo vídeo.